Salve galera, buenos dias, bom dia. Bom dia, gente, bom dia, já vai dando já vai clicando aí no coraçãozinho maroto, manda esse clica no coraçãozinho maroto, porque nós estamos ao vivo, às 9h27 da manhã, para mais uma manhã previdenciária. Vamos que vamos, galera! Clica na setinha, manda a setinha aí pros amigos, clica aqui na setinha, cadê? Aqui meu dedo, aqui, clica na setinha, ó. Chama 3 amigos aí para vir participar aqui da nossa manhã previdenciária. Gente, chame os amigos para participarem aqui da nossa manhã previdenciária. Vamos, que hoje tem um conteúdo legal aqui para vocês sobre questões administrativas aí, como a gente vai resolver algumas coisinhas lá no INSS. Beleza? Então vamos entrando aí, vai dando o seu like aí, o seu curtir maroto, clica no coraçãozinho. Fica assim na tela do computador, ó, na tela do celular, no coraçãozinho, porque aí o Instagram vai ativar aí o seu algoritmo e vai trazer as pessoas aqui para a nossa manhã previdenciária. Bom dia, obrigado Suede, Paula, bom dia todo mundo aí que está entrando. Bom dia Fabrícia, bom dia Patrícia na área, Patrícia está na área. Chile, bom dia Graziela, bom dia, gente. Vandelene tá aqui também, bom dia, show de bola. Maria Luísa também. Gente, deixa aqui já um convite para vocês aí que vocês não puderam acompanhar uma das entrevistas previdenciárias que eu faço, inclusive hoje à noite, às 20h15, 8h15 da noite, temos outra entrevista previdenciária, hoje com a doutora Tânia Santos. Mas quem não pôde acompanhar aí as anteriores, vai lá no feed, tem uma entrevista que eu fiz aí com a doutora Vanderlene que está aqui, que é fantástica, e também a entrevista que eu fiz com a Maria Luísa, que está presente aqui também, fantástica, a entrevista que eu fiz com a Dalva, a entrevista que eu fiz com a Solange, a entrevista que eu fiz com a Marcinha, são sensacionais, tá tudo aí no feed, tá bom? O meu feed tem um monte de coisa, então tem bastante publicação, mas dá uma olhadinha lá que tem bastante coisa. Geralmente tem um vídeo, alguma coisinha que vai salvar aí a concessão do seu benefício previdenciário. Tá tudo salvo aí no feed, tá bom? E a live de hoje eu vou deixar salva também, né? Para quem quiser depois acompanhar, quiser reassistir a live, quiser recomendar ela para os amigos, ela ficará salva aqui no nosso feed também, beleza? Fico feliz que vocês estejam aqui, agradeço as pessoas que ontem mandaram mensagem de feliz aniversário, que escreveram, muito obrigado, isso daí de verdade, muito obrigado mesmo, galera, mesmo. Então vamos lá, ó. Clica no coraçãozinho, clica na setinha, convidem aí os amigos para assistirem aqui a nossa manhã previdenciária. Vem aí. O tema da nossa manhã previdenciária, como eu postei ali para vocês, nosso card da nossa live, da nossa manhã previdenciária, paguei o INSS errado e agora perdi tudo. Paguei o INSS errado. E agora, o que eu vou fazer se eu paguei o INSS errado? Tenho certeza que tem muita gente com essa dúvida. Na questão de pagar o INSS errado, eu preenchi a guia do INSS errado, eu paguei, esqueci um número na minha guia de preenchimento e aí não está lá a minha contribuição, né? Então, o que acontece nisso daí? Dá problema? Dá problema para o segurado, mas temos
como resolver isso daí? Temos. Há possibilidade de resolver. E é mais simples do que você imagina. Pelo menos a previsão para a correção dessas informações, ela é mais simples do que se possa imaginar. O grande detalhe é fazer o servidor entender o erro que está ali, né? Então, só vou contar para vocês aqui um caos. Essa semana, tô até ali, estou analisando aqui a documentação de um cliente e eu descobri que ele tem dois CPFs. Né? Aí eu falei, uai, 2 CPFs. Tem 2 CPFs dele. Um está cancelado, um já está cancelado e o outro está ativo. E aí tem um problema. Porque quando você traz o CNIS dele, quando você puxa o CNIS, só vem o CNIS do CPF que está ativo. E aí no CNIS do CPF, no CPF dele, que tem lá o CNIS do CPF que está ativo, tem contribuições. Beleza. Só que, e as outras contribuições que estão lá atreladas ao outro CPF que está cancelado, não está nesse CNIS dele novo. E aí ele tem 2 CNIS, um com CPF ativo, outro com CPF que está cancelado. Tudo bem, aí isso já é um problema. E aí eu estou analisando a documentação dele, observo que todas as contribuições, mesmo que estejam em CPFs diferentes, né? Todas as contribuições estão atreladas ao mesmo número de identificação do trabalhador, que é o NIT. Então, já está dentro do mesmo NIT. Aí você vai buscar uma outra informação. Data de nascimento, bate. Nome completo, é igual? É igual. O nome da mãe é igual? É igual. Então, eu já tenho ali 3 indicativos que as contribuições são dele. O problema é que uma parte está hoje é tudo, basicamente atrelado tudo ao CPF, parte das contribuições estão atreladas a um CPF e outras contribuições estão atreladas ao outro CPF, certo? Mas é tranquilo, isso daí está tranquilo, dá para resolver, porque eu uso os 3 indicadores que eu tenho, nome completo, nome da mãe, data de nascimento, e tem o 4º indicador que é o NIT, tudo certinho. E aí me chamou a atenção essa situação. Porque essa foi uma primeira vez que eu já sabia do procedimento, mas essa foi a primeira vez que eu peguei na mão um caso assim. Pessoa com 2 CPFs, só que um está cancelado. E aí você vai fazer cadastro do meu INSS, não consegue, dá erro daqui, dá erro dali, porque tem 2 CPFs a pessoa. Mesmo que conste lá na receita cancelado, tem 2 CPFs. E aí, eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Fui estudar a IN 77, né? É a IN que está vigente, viu? Cuidado aí com o conto do vigário, não tem IN nova não, hein? É a IN 77 de 2015. Inclusive, eu já olhei o Diário Oficial hoje, 5h30 da manhã, eu estava lendo o Diário Oficial e não foi publicada nenhuma IN hoje não, por enquanto não. Então, por enquanto, até agora, até as 9h35 aqui, do dia 10 de fevereiro de 2022, a IN 77 ela está vigente. E aí, verificando essa situação, fui estudar dentro da IN. Falei, espera aí, a pessoa pagou o INSS errado, mas foi um erro que esse erro ele pode ser aproveitado para fins previdenciários. Às vezes a pessoa está lá preenchendo o carnê do carnê da contribuição previdenciária dela, o carnezinho laranjinho. E aí ela coloca lá o identificador, a competência, o valor, e aí paga ali a contribuição previdenciária dela. O código e paga. E aí deu problema, preencheu o número errado, aí essa contribuição foi para uma outra pessoa e não para ela, ou simplesmente o valor da contribuição, que ela está ali informando o valor da contribuição e está pagando sobre um outro valor, e isso acaba dando um problema para essa pessoa. E como que nós resolvemos isso de forma administrativa? O preenchimento da GPS errada, o valor do pagamento errado. Como assim, Michel, o valor do pagamento errado? Geralmente, gente,
A pessoa, eu tô falando isso para vocês porque é o caso que eu peguei, porque eu tô com ele aqui para resolver, né? E assim, ela coloca lá no CNIS dela, na GPS dela, ela coloca lá, ela é individual, tá? Recolhe pelo código 1163. Ela coloca lá, valor de salário de contribuição, R$650. Escreveu R$650. Aí ela foi pagar a contribuição previdenciária. Aí a contribuição previdenciária, qual foi o valor que ela pagou? Ela pagou 11% do salário mínimo. Como que isso foi possível? Não sei. Eu sei que ela fez o seguinte. Ela informou um salário de contribuição de R$650. Só que aí quando ela foi fazer o pagamento da contribuição, ela calculou 11% sobre o salário mínimo. Suponhamos que o salário mínimo hoje, suponhamos que ela fosse fazer isso hoje. Hoje é R$1.212. Então 11% vai dar lá R$133,32, tudo bem? E aí ela pagou uma contribuição de 20% sobre R$650. 20% sobre R$650 hoje daria R$130, ou seja, abaixo do salário mínimo. Mas essas contribuições dela é do ano de 2021. Então ela tem o ano de 2021 inteiro pago um valor de salário de contribuição de R$650, ela pagou 20% desse valor. Então vamos lá. Ela pagou 20% era sobre 650, não era nem sobre 650. Eu sei que na conta era 1.100, dava certinho os 11%. Dava R$121. Ela pagava, acho que era sobre R$610, se eu não me engano. Era isso mesmo. Ela pagava 20% sobre R$610. Isso em 2021. O salário mínimo do ano 2021 era R$1.100. Então ela pagava 20% sobre R$610. Tudo bem? 20% sobre R$610, olhando a alíquota de 20%, ela estaria ali inferior ao salário mínimo. Óbvio, essas contribuições serão desconsideradas, porque elas estão inferiores ao salário mínimo. Só que quando você vai observar, o código que ela fez o pagamento, o código de pagamento, que era o 1163, para o individual, que recolhe 11% sobre o salário mínimo, quando você olha o código, a contribuição dela deveria ser o mesmo valor, R$121, ela pagava 20% sobre 610, ou seja, eu pego os 610 e multiplico por 20%, daria de contribuição previdenciária R$122. Agora, só que o código que ela recolhia era o 1163 do individual que paga sobre salário mínimo. Qual é o valor da contribuição sobre o salário mínimo? 11%. 11% sobre o salário mínimo. 11% sobre o salário mínimo dá 121 e alguma coisa, pelo código 1163. Então, você nota que ela preencheu a GPS errada. Ela fez o preenchimento errado da GPS. Porque ela informou um valor de salário de contribuição, porque ela falou, olha, nesse mês eu recebi aqui R$650, né? Então eu vou pagar minha contribuição sobre 650, e pagava 20% sobre R$650. Essa contribuição, nesse 20% sobre 650, ela é inferior ao salário mínimo, mas isso não está perdido. Ah, Michel, eu preciso complementar essa contribuição para salário mínimo? Aí vai depender da situação que eu vou chegar lá já. E aí, mas como ela só pagava sobre salário mínimo, boa parte das contribuições era tudo sobre salário mínimo, eu cheguei para ela e falei, olha, aqui tem um problema, nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho, mas dá para resolver. Então, fui estudar essa questão, já tinha lido sobre isso há muito tempo, mas foi a primeira vez que isso me apareceu. E aí eu fui estudar. E observei esse erro dela, no erro do preenchimento da GPS. Então dá
de forma administrativa para regularizar isso daí? Dá sim. A própria IN 77, que ainda está vigente hoje, 10 de 2 de 22, ela trata dessa possibilidade, que é um procedimento administrativo conhecido como ajuste de guia. Esse ajuste de guia, ele visa exatamente isso, corrigir esses erros de preenchimento, erros de valor de GPS, erros de código de GPS. Às vezes a pessoa preencheu errado e ela de fato preencheu errado. Então o que nós fizemos? Pegamos as contribuições dela, que ela tinha pago no valor de 20%, o valor que ela pagou sobre 20% corresponde exatamente o valor da contribuição que deveria ser feita na alíquota de 11%. Então nós fizemos esse trabalho de reajuste de guia, ajustamos o quinis dela, arrumamos o quinis dela para a concessão do benefício e aí deu tudo certo. Mas pelo simples motivo, na verdade não foi o simples motivo, foi o fato que nós comprovamos para o INSS que estava equivocado ali, ela preencheu a guia errada, né? Esse preenchimento da guia errada gerou esse transtorno para ela e mostrei, olha, a própria instrução normativa ela autoriza. Como você pega todas as outras contribuições, você verifica que sempre foi com base no salário mínimo. Só que aí o que ela fez? Ela simplesmente mudou a alíquota de contribuição. Ela começou a pagar 20%. Aí ela falou assim, não, eu tenho... Porque eles entendem assim, individual e facultativo, gente, geralmente, que paga lá o seu carnezinho, eu tenho que pagar, vou dar exemplo, tá? Eu tenho que pagar R$120 para o INSS. Aí colocou o código errado na hora do pagamento. Porque ele faz o cálculo, eu pego aqui o valor do salário mínimo, né? O valor do salário mínimo e multiplico pela alíquota do benefício. Tudo bem? Aí a pessoa fala assim, ó, você vai pagar R$133 por hoje. 133, isso mesmo, né? 11%. Tô dando com base no 11%, tá? R$133,32 você vai preencher lá a sua guia e vai pagar o INSS. Ela preenche e paga. Só que aí ela informa um código errado. No código de pagamento, ela informa um código errado. Então, se ela informou o código errado, não está perdido. Basta pedir a retificação do código de recolhimento. E isso chama-se ajuste de guia. Então, papel e caneta na mão para anotar a fundamentação para vocês fazerem isso. Para não ficar lá lendo os 803 artigos que tem dentro da IN 77. Aqui já está mastigadinho. Papel, caneta na mão. Bora lá, papel e caneta na mão, para entender o que é esse ajuste de guia. E quando você passar por uma situação, já sabe o procedimento que você vai realizar para o seu cliente. Lembrando que esse ajuste de guias é para o individual facultativo, não é empregado. Empregado é outra situação, que foi pago abaixo do salário mínimo, tem que ir lá e complementar. Aqui ajuste de guia, olha o termo, ajuste de guia. Quem é que paga contribuição por guia? Individual e facultativo, tá bom? Então, papel e caneta na mão, IN 77, artigo 6º, começa por aí. Artigo 6º, começa por aí, IN 77, artigo 6º. Começa por aí o artigo 6º. Da IN, diz mais ou menos assim, mais ou menos, eu não vou lembrar de cabeça a redação do artigo 6º da IN 77. Ele trata da inscrição do segurado. Quando o segurado vai lá e faz a sua inscrição no INSS, ou simplesmente ele começa a contribuir em categorias de segurados diferentes. Como assim, Michel, em categoria de segurado diferente? Categoria de segurado de individual, categoria de facultativo. Isso é categoria de segurado. Tudo bem? Então, quando ele contribui, e aí essas categorias estão ligadas diretamente ao quê? Ao código de recolhimento da contribuição previdenciária. Ao código. Se é 1406, 1473, 1007, 1163, isso está ligado, gente, diretamente ao código de recolhimento, à categoria do segurado. Então, se em algum momento ali ele contribuiu por uma categoria, só que ele contribuiu de forma errada,
Não estão perdidas essas contribuições, porque ele pode, o segurado ele pode, com base no artigo 6º da IN 77, solicitar a alteração da categoria que ele está inscrito, que ele contribuiu. Desde que ele comprove por meio de documentação, se for, por exemplo, contribuinte individual, por meio de documentação que ele era contribuinte individual e equivocadamente ele estava contribuindo como facultativo, por exemplo. Então eu posso fazer essa alteração, este ajuste nas informações do segurado, pelo simples motivo que eu estou pagando errado, pelo código errado. Quem nunca contribuiu o INSS errado? Os nossos clientes, pelo menos os meus, tá? Eu não sei o de vocês, pelo menos os meus, contribuem errado. Mas ele contribui errado no sentido de que, foi o INSS que me orientou assim, eu vi lá um cartaz do INSS, aí eu comecei a pagar, eu fui na banca de jornal e comprei o carnezinho e o próprio jornaleiro falou, me ajudou a preencher lá para pagar. Então, os meus clientes, todos, recolheram errado e recolhem errado, todos. Não tem um que se salva, Mas isso é bom, porque toda vez que surge essa situação, você estuda e aprende. Isso é muito bom. E aí eles trazem lá aqueles calhamaço de carnê, você vai identificar que ele pagou num código errado. Mas pelo simples fato de ter recolhido no código errado, eu vou desconsiderar tudo? Não, é o que o INSS faz. O INSS ele não oportuniza ali o segurado a proceder de uma forma que ele possa fazer essa alteração, fazer essa correção. Então, essa correção dessas informações do individual e do facultativo que pagaram lá o carnezinho, eles pagaram, estou aqui com o carnê pago. Eu errei o código, ou eu errei o número de identificação, ou eu errei o valor, ou eu paguei 2 meses numa competência só. O cara fala, tô com o INSS atrasado, não paguei o INSS o mês passado, né? Tô com o INSS o mês passado que eu não paguei, então eu vou pagar logo esse mês, eu vou somar o valor que era do mês passado e nesse valor, e vou somar com o valor desse mês e vou pagar. Vai considerar um mês só de pagamento? Depende. Às vezes não, às vezes nós vamos fazer o quê? Nós vamos desmembrar essas contribuições. Isso tudo chama-se de ajuste de guia. Eu já tive um caso assim, professor, a empregadora recolheu o INIT de outra pessoa. Então, tem como nós corrigirmos isso de forma administrativa. E o procedimento está lá na IN 77, começa lá pelo artigo 6º. Da IN 77, que é a possibilidade do segurado que está contribuindo em uma categoria, ele pedir para o INSS, olha INSS, eu paguei na categoria X, mas na verdade eu era Y. Corrija aqui a minha categoria, muda o meu código, muda aqui a forma de pagamento, muda o valor da minha contribuição, porque eu paguei na categoria errado. Eu sou individual, não sou facultativo. Ou eu sou facultativo, eu não sou individual. Eu simplesmente paguei na categoria errado. Corrige. Artigo 6º da IN 77. E um pouquinho mais adiante, gente, se alguém aqui que estiver acompanhando a live passou por uma situação assim, de código errado, escreve aqui só para eu poder entender um pouquinho mais. A Carolina aqui a Carol Ramírez já escreveu aqui, professor, isso aconteceu comigo, beleza. Quem mais? Quem nunca viu um cliente com um monte de carnê falar assim, pagou no código errado, não vai se aproveitar, não vamos nos aproveitar das contribuições porque foi pago aqui no código errado. Não é isso. Quem passou por essa experiência, escreve aí, dá um joinha aí, faz algum sinal de fumaça, faz alguma coisa aí. E se tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui pra vocês, bota um joinha aí, bota um foguinho, bota alguma coisa. Então, continuando, esse ajuste de guias, tá? Esse ajuste de guia, anota aí, artigo 66 da IN 77, aqui, o cliente recolheu como empregado doméstico ISI. Então, você vai resolver o previdenciarista GRU. Você vai resolver com base no artigo 6º da IN 77. Você vai resolver assim, tá bom?
Recolheu como doméstico, mas SI, tranquilo. Artigo 6º, recolhi numa categoria diferente. Então, eu apresento a prova e corrijo a informação. Artigo 6º da IN 77. Ó, Sidney, comigo também já aconteceu, Caninha também. Então, você corrige isso. Então, vamos lá no artigo 66, ó. É o 66 mesmo, tá bom? É o artigo 66 da IN 77, que fala, propriamente dito, né, que trata exatamente disso. Ó, Maria Luísa, eu também tenho vários casos assim. Normal. Os meus clientes são todos assim. Tudo tem que corrigir alguma coisa. Artigo 66 da IN 77. Ela trata do ajuste de guias. O que é esse bendito ajuste de guia? Ajuste de guia para quem? Individual, facultativo, empregado doméstico. Empregado doméstico antes da Lei Complementar 150, tá bom? Empregado doméstico antes da Lei Complementar 150, porque depois da Lei Complementar 150, empregado doméstico está lá do E-Social já, do empregador doméstico, tá bom? Eu não entendi a pergunta. O recolhimento por nota fiscal em muitos meses abaixo do mínimo pode pagar? Não entendi. Bom, vamos lá. Artigo 66 da IN 77 trata ali do ajuste de guias. Trata do ajuste de guias. O que é esse ajuste de guia, gente? Ajustar a guia é exatamente informar para o INSS atualizar o CNIS do segurado. Isto é o ajuste de guia, é ajustar essas informações que foram levadas ao INSS. Esse ajuste de guia ele pode ser uma inclusão de contribuição, ele pode ser uma alteração, ele pode ser uma exclusão, desmembrar o recolhimento. Tudo isso é para corrigir o CNIS. O erro de pagamento, o erro de valor, convalidação de individual para facultativo ou de facultativo para individual. O ajuste de guias é exatamente para resolver o problema do segurado. Então, eu vou resolver esse problema como? Incluindo uma contribuição, um período. Eu fiz o pagamento, eu paguei, está aqui o meu carnezinho pago. Só que não está lá no CNIS dele. Por que não está no CNIS dele? Porque o identificador está errado. O identificador dele está errado, foi para uma outra pessoa. Só que aí quando você lê o nome, né, porque a pessoa escreve o nome, então, presta atenção. Por que a GPS tem todas aquelas informações? Que é para identificar a pessoa. Então você não escreve lá o nome, não tem o campo para escrever o nome da pessoa? Tem. Você tem no carnezinho, né? No carnezinho você não escreve o nome, escreve, eu faço pelo computador. Tudo bem, mas você não vai lá e não digita o nome? Você não digita o nome da pessoa para gerar GPS? Digita. Aí você digita o identificador, porque o programa lê número. Então ele vai ver o número do identificador, opa, cruzou, vai para o CNIS. Só que aí você digitou um identificador errado, um número errado. E aí isso aí foi para uma conta foi para um CNIS de uma outra pessoa. Mas como é que eu vou comprovar que aquela GPS é do Michel? Porque no nome que está preenchido. E eu tenho a GPS original, o comprovante de pagamento. Então, eu comprovo para a INSS, olha, essa contribuição é minha. Está aqui a GPS preenchida, está no meu nome, né? Está no meu nome, está tudo certinho aqui, ó. E está aqui o comprovante de pagamento, isso é meu. Eu só tive um erro de informação do identificador, do código de identificação. Isso não é da fulano, isso é meu. E eu apresento isso. Então não é à toa que você precisa preencher o nome da GPS certinho. Não é à toa que você preenche nome, telefone, essas coisas. Que é para identificar a pessoa. Tudo bem? Então, uma inclusão, vou ali fazer um ajuste de guia. Então, essa contribuição que estava num CNIS de uma outra pessoa, ela sai da outra pessoa e vem agora para o CNIS da Michel, porque eu estou apresentando que essa contribuição é minha. Isso chama-se ajuste de guia. Um desdobramento de recolhimento de contribuição, por exemplo, um desdobramento, aquela pessoa que faz o pagamento trimestral. O INSS identifica, gente, o pagamento trimestral do individual ou do facultativo quando ele é realizado
no trimestre do ano, no trimestre anual, certo? O que é o trimestre anual? De janeiro, fevereiro e março paga em abril. Abril, maio, junho paga em julho. Julho, agosto, setembro paga em outubro. Trimestre anual, tudo bem? Tem um código específico do pagamento trimestral. E aí, a pessoa, já que eu posso pagar a cada 3 meses, eu vou pagar fevereiro, março, abril e maio. Porque na cabeça dela, ela pode juntar os 3 meses e pagar, mas ela pode pagar. Só que o que acontece? O INSS só enxerga o trimestral dentro do trimestre anual. Janeiro, fevereiro, março, paga em abril. Ela pagou qual? Fevereiro, março e abril junto em maio. Eu preciso fazer o quê? Um negócio chamado ajuste de guias, que é para desmembrar essa contribuição, para que ela seja incluída certinha no CNIS. Fevereiro, março e abril. Porque se você não fizer esse desmembramento da contribuição, sabe o que vai acontecer? Só vai aparecer uma competência paga lá no mês de maio, porque o semestre não é um semestre anual que o sistema enxerga. Então eu preciso desmembrar essas contribuições para ficar certinho. Fevereiro, março e abril. Mesmo que você tenha pago no código trimestral e pagou errado. Eu paguei errado, eu perdi? Não, não perdeu. Você precisa fazer o desmembramento. Nossa, Michel, não era mais fácil o INSS fazer para o cliente? Gente, o dia que o INSS começar a fazer tudo para o segurado, eu vou ficar com medo. Porque eu não sei fazer outra coisa, eu não sei fazer direito previdenciário. O dia que o INSS fizer tudo, a pessoa não me contrata. Se a pessoa não me contrata, eu faço o quê? Vou vender minha arte na praia? Aprender a desenhar, fazer quadrinho e ficar vendendo na praia? Só se for o caso. Né? Então, ainda bem que ele faz essas coisinhas assim, que as pessoas contratam a gente para resolver esses BOs do dia a dia do direito previdenciário. Então saibam disso, desse ajuste de guia. A alteração do valor, né, que eu falei lá no comecinho, a pessoa ela pagava 20% sobre 600 e poucos reais, que dava a contribuição, foi no passado, ela dava exatamente os R$121, que era a contribuição de 11%. Então, só que ela pagava 20% sobre 600 e alguma coisinha. Aí está no CNIS dela. Contribuição previdenciária, R$121. Salário de contribuição, 600 e pouco. O que o sistema enxerga? Que o salário de contribuição está abaixo do mínimo do individual. Aí o que o sistema faz? Desconsidera. Só que não, peraí. O valor que ela informou para o salário de contribuição que está errado. A contribuição está certa, porque aquele valor corresponde à alíquota de 11%. E ela sempre pagou na alíquota de 11%. Só que infelizmente ela fez agora errado. Mas o valor da contribuição, respeitando o salário mínimo, está certo. Então o que nós tivemos que fazer? O ajuste de guia para alterar o salário de contribuição dela. Né? Altera o salário de contribuição, que era 600 e pouco, eleva esse salário de contribuição para salário mínimo, porque a contribuição dela em si era de salário mínimo. E nós fizemos o ajuste de guia e deu tudo certo. Com base em qual artigo? Artigo 66 da IN 77. Lá tem todos os procedimentos para o ajuste de guia. E o que é o mais legal, né? As pessoas, eu respondo as dúvidas de algumas dúvidas constantemente dos alunos da pós-graduação, nos cursos que eu faço, e sobre a seguinte dúvida é assim: Michel, o meu cliente ele pagou como individual, né? E aí o INSS pediu para ele comprovar a atividade. Ele não consegue comprovar a atividade, não conseguiu comprovar a atividade. Né? O INSS não conseguiu comprovar a atividade e desconsiderou as contribuições dele.
Então, o meu cliente perdeu tudo? Não, não perdeu tudo. Se ele não conseguiu comprovar a atividade, você vai fazer o quê? O ajuste de guia para transformar essa contribuição de individual para facultativo. Tranquilo. E a previsão legal? Artigo 66, parágrafo 2º da IN 77. Óbvio, né? Com base lá no artigo 6º, que trata da categoria, já que você não está reconhecendo as minhas contribuições como individual, porque eu não consigo comprovar a atividade, tanto é que o decreto 10.410, ele já até fala assim, olha, quando a contribuição do individual for em dia, não deve comprovar a atividade. Ela feita em dia não se comprova a atividade. Mas esse decreto ele vem em 2020. Tudo bem? Então as pessoas têm contribuições lá atrás de individual, que pode ser que o INSS solicite comprovação de atividade e a pessoa não tem como comprovar a atividade. Ah, eu não sei. Eu trabalho eu fico eu sou guardador de carro na rua, eu sou flanelinha, eu não consigo comprovar a atividade, porque o INSS quer que eu comprove a atividade. Se ele não consegue comprovar a atividade, todas as contribuições foram feitas em época própria, eu convalido essas contribuições em facultativo. Olha, se eu não consigo comprovar a atividade, se o INSS está falando que o Michel não consegue comprovar a atividade, que tipo de segurado que o Michel é? Facultativo. Então transforma essas contribuições de individual para facultativo. Qual é o código? Qual é o fundamento? Artigo 60. Vai anotando o artigo aí para depois vocês estudarem. Artigo 66, parágrafo 2º da IN 77. Eu vou convalidar essa contribuição de individual para facultativo. E a recíproca é a mesma, tá? A recíproca é a mesma. Ah, mas você está pagando como facultativo, mas você é individual. Eu estou vendo aqui seu imposto de renda. Tudo bem, você transforma de facultativo para individual. Você só convalida, só muda. Você só muda de individual para facultativo ou de facultativo para individual. Detalhe, a única exigência é que as contribuições sejam feitas em dia, sem atraso, sem nada. E aí você transforma em individual para facultativo ou de facultativo para individual. Artigo 66, parágrafo 2º da IN 77, voltando no começo da IN, artigo 6º, que é a categoria diferente de segurado. Você está falando que nessa categoria eu não me encaixo? Então, por favor, mude para outra categoria conforme determina o artigo 6º. Ah, e as minhas contribuições, fica tranquilo, viu? Porque você tem que fazer a convalidação. Está lá no 66, parágrafo 2º do INSS. O Michel falando assim parece que é fácil. Não, gente, não é fácil. Não é fácil. O que nós temos que entender é que desde a época da faculdade, o advogado não fala, ele escreve. Eu boto tudo no meu requerimento administrativo. Simples assim. Porque palavras o vento leva. Né? Então, para ele é tudo fácil, para ele tudo dá certo. Não, não é fácil. Pelo contrário, é difícil para dedéu. A única diferença é que eu boto por escrito. Eu boto tudo por escrito, o fundamento, onde está a previsão, a possibilidade, e aí está tudo certo. E aí não tem como o servidor falar, não vou fazer. Não há essa possibilidade de ele não fazer, pelo simples motivo de ele estar vinculado ali à instrução normativa. E aí quando você escreve, o servidor não lê. Pelo contrário, viu? Eles leem sim. Eles leem. É óbvio, né? Claro e objetivo. Mostra a documentação que comprova, apresenta lá a documentação, faz a sua solicitação e está tudo certo. Não é fácil, mas não é impossível de fazer e não é difícil. Não é fácil, mas não é difícil, é só trabalhoso. É só trabalhoso esse tipo de situação que acontece no nosso dia a dia. Dá para resolver? Dá. Precisa ir para a justiça? Claro que não. Muita coisa, quem me conhece há muito tempo sabe que eu resolvo muita coisa no administrativo. Então, essa é uma solução que nós resolvemos de forma administrativa, simplesmente para resolver a vida do segurado. Simples assim. Certo?
Fez sentido isso para você, gente? Escreve aí no comentário aí, comenta se sim, se não, se for uma bosta, se for uma porcaria, se eu tô só aqui perdendo tempo de vocês. Escreve aí no comentário aí. O comentário tá aberto para comentar, não fecha o comentário não. Faça ao vivo e deixa o comentário aberto, que é para vocês comentarem mesmo. Fez sentido? Bota aí o coraçãozinho, espeta a mão no coraçãozinho aí, espeta o dedo no coração. E bota suas dúvidas aí. Bota suas dúvidas. Obrigado, Arthur. Um grande abraço, meu querido. Eu vou tentar entender aqui. Deixa eu ver. Professor, uma dica que ensino aos meus clientes é sempre colocar o número do CPF. Muito bom, mano. Escrever o número do CPF, não só o identificador lá no GPS, né? Põe o número do CPF, porque você identifica ainda mais que aquela guia é daquele fulano. Eu tive um caso assim, a minha cliente era do lar e recolheu como individual 1007, o INSS não reconheceu, eu tive que corrigir. Pois é, Solange. Aí mudou para o 1406, facultativo. 1406, você faz ali a convalidação do individual pro facultativo e tá tudo certo, aproveita. Todas as contribuições, né? Professor, qual DOC deve apresentar para comprovar contribuinte individual? Aí você tem vários documentos, Oswaldo. Artigo 31, se eu não me engano, da IN 77, ele traz um rol. Mas principalmente, se você é profissional liberal, advogado, inscrição na OAB, tudo bem? Inscrição da OAB comprova que eu sou advogado, individual. Se eu não tenho vínculo na minha carteira de trabalho, eu sou individual. Inscrição na OAB. Contrato social da empresa, o contrato social da sociedade individual da advocacia. Inscrição na prefeitura do ISS, inscrição na prefeitura por ser profissional liberal, vai lá na prefeitura e se inscreve, né, para poder fazer o pagamento do ISS. Tudo isso faz prova de individual. Mas a maior prova de você ser individual é exercer a atividade remunerada lícita sem vínculo empregatício. Sem vínculo empregatício você é individual. Professor, no CNIS o recolhimento por nota fiscal e muitos meses abaixo do mínimo, pode pagar a diferença? Pode. Pagar a diferença? Pode. Aqui no meu feed, se ele é individual ou facultativo que pagou abaixo do salário mínimo, tem contribuição abaixo do salário mínimo, aqui no feed tem um vídeo explicando como você faz de forma automática pelo meu INSS a guia de complementação do individual e do facultativo. Tá aqui no feed. Tem um vídeo aqui no feed. É só entrar lá no feed que tem um vídeo sobre isso. Vamos ver. Hoje à noite, gente, só mais uma vez, hoje à noite a gente tem, nós temos live, hoje às 8h15, entrevista com a especialista. Entrevista com a especialista, doutora Tânia. Aposentei uma senhora por idade mudando o código de doméstica para facultativo. Aí, a Vanderlane escrevendo. Mudou o código, fez a convalidação, porque ela recolhia como doméstica, pelo jeito, e não conseguia comprovar ali o vínculo de doméstica, porque não tem a CTPS, ou porque perdeu a CTPS, e ela pagava pelo código de doméstico. Antes da Lei Complementar 150, você pagava a contribuição pelo código de doméstico. Não conseguiu comprovar? Tá bom, transforma para facultativo, então tá tudo certo. Tudo bom? Quem mora no exterior e paga o INSS como individual faz anos, tem que mudar agora? Ô Marcela, isso é um problema, né? Porque não é que é um problema. Qual é a atividade que ele exerce aqui no Brasil? O INSS pode simplesmente solicitar a comprovação de atividade, tá? Então é isso. O INSS pode solicitar? Pode. Né? Comprovação de atividade. Se pagar em dia, tudo certinho, não vai mostrar isso no CNIS. Se tá pagando em dia, tá tudo certinho lá, pagando em dia, né? Tudo certinho, não vai mostrar isso no CNIS do segurado. Então, não é para o INSS solicitar a comprovação. Decreto 10.410, né? 10.410 de 2020. Contribuição do individual paga em dia será automaticamente reconhecida sem necessidade de comprovação de atividade. Então, o que você tem que recomendar para os seus clientes? Né? Que eu estou vendo aqui, Marcela, Brasil, Canadá. Você deve estar nos dois países aí, trabalhando.
recomendar para os seus clientes, ou se for o caso você, pagar em dia, não deixar atrasar, tá bom? Isso é uma dica surreal, assim, que vai fazer diferença. E quando for requerer o benefício, não escreva que mora no exterior. Não escreva. Mas por que, Michel, eu não vou escrever que eu moro no exterior? Porque já vai ter um desconto de 25% de imposto de renda, tá bom? Mas é um salário mínimo. O INSS vai reter 25% de IR, independentemente do valor, pelo simples motivo de você morar no exterior. Estar no exterior, morando lá, residindo no exterior, tá? Então, só toma cuidado com isso daí, tá bom? Professor, se o segurado pagou pelo 11,63, mas foi o valor de 20, ele pode receber o reembolso do que ele pagou a mais? Pode, Laís, porque ele só pode pagar sobre salário mínimo, pode pedir a restituição perfeitamente, lá pelo PERDE-COMP da Receita Federal, tá bom? Socorro, meu cliente é autônomo, teve a contribuição, recolhimento em cima do valor do frete, consta no CNIS, mas a empresa não quer fornecer o PPP porque ele não é CLT. O que faço e como consigo o PPP, né, Paula? Individual, autônomo, isso ele é individual, né? O PPP, ele é fornecido pelo empregado, né? Então, o que tem que fazer aí não é PPP, é um laudo dessas empresas que fazem aí medicina e segurança do trabalho da atividade dele. Agora, a empresa ela deveria fornecer o PPP pelo simples motivo de ele ser um individual. Eu não vejo motivo para não fornecer o PPP. Mas caminhoneiro, autônomo, comprovar tempo especial não é fácil não, viu? Vai lá dentro do Facebook, Paula, procura lá no Facebook, tem um grupo chamado Grupo de Laudos. Grupo de Laudos. É laudos para tempo especial. Tem um grupo lá sobre isso com vários tipos de laudo. Quem sabe você encaixa um lá para você. Acha um, tá bom? Sou advogado e pago pelo aplicativo com dados. É a mesma coisa que a guia lotérica? É a mesma coisa. Ô Daiane, tudo certinho, tá bom? Professor, explicação, valeu. Gente, é isso daí, gente. Um bom dia para vocês. Bom final de semana. Para quem for para quem está lá no nosso curso Destravando Direito Previdenciário, tem aula ao vivo sábado sobre o empregado doméstico. Eu mandei o link para vocês. Preciso que vocês façam a inscrição para essa aula ao vivo. Só para essa aula, tá bom? Até eu resolver meu BO, que eu tô com o Zoom lá. Tô brigando com o Zoom para resolver meu problema, tá bom? Então é só para essa aula, tá bom? Sábado, às 9 horas da manhã, vamos tratar tudo sobre a empregada doméstica para fins previdenciários, tá? Para fins previdenciários, tá bom? Um beijão, até a noite, 8h15. Eu e a doutora Tânia estaremos aqui e eu espero vocês também, tá bom? Um ótimo dia para vocês aí. Espero que essas dúvidas aqui, esses insights aqui possam ajudar vocês aí no dia a dia da advocacia previdenciária de vocês, tá bom? Beijo, bom final de semana. Aproveite a família, fiquem com Deus aí e tchau!